Olá, bem-vindos a mais um Conexão Tanino, o podcast para quem gosta e para quem não gosta de vinho, porque o que nos interessa é a conexão que o vinho gera e as histórias que os nossos convidados têm para contar. Você tem muita história para contar, André Gaiofato? Não sei, igual ele não, mas eu tenho algumas assim, principalmente quando tiver vinho, porque não tem vinho ainda na taça. Esse daqui é o André Gaiofato. André Gaiofato. Aí você fala assim, esse daqui é o Ronaldo Galo. Esse aqui é o Ronaldo Galo. E hoje nós começamos com a incrível parceria do restaurante Rafu. Há 60 anos em São Paulo, o melhor da culinária árabe, oferecendo os seus serviços em 3 endereços nos estabelecimentos, na 25 de março, na Brigadeiro e na Ibirapuera. E Lá quais na são Ibirapuera. esses endereços? É na Ibirapuera. Não, eles estão aqui, ó. Eles estão aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Se Manuel da você- Nóbrega. Se você quiser o telefone ou o delivery, você vai entrar no www.rafu.com.br. Os produtos do Rafu, para além de serem uma delícia, essa esfirra aqui é a melhor esfirra de São Paulo, diga-se de passagem. Eles são feitos sem uso de conservantes, com ingredientes selecionados e elaborados aí, para meu. preservar o sabor dos alimentos É da isso aí, autêntica culinária árabe. Top. Há 60 anos, um restaurante sensacional que a gente gosta demais. Top. Obrigado, Rafu. Já vou pegar um beijo, calache aqui, Ricardo. Um beijo, Não Evelyn. vem falar pra eu falar agora, hein? Vou Apresenta comer. o nosso convidado. Sabia que ele ia pedir para eu apresentar agora. Então vou apresentar o nosso convidado. Quem já viu a thumb já sabe quem é, mas é sempre bom ter uma surpresinha que eu tô desesperado que não tem vinho e eu não sei porque tem vinho. Porque esse vinho era para ser do convidado. Mas vamos lá, o nosso convidado, cara, ele é obviamente um especialista em vinhos e ele atua na parte jornalística de vinhos desde 2008 e no mercado de vinhos desde 2002, mais ou menos, como consultor. Possui certificação, aquela W7, o WST 3, nível 3, pra você ver como o cara é fera, hein, meu? O cara atua como jurado degustador. Você viu o nosso problema aqui depois, nós vamos fazer a degustação a cega, vamos ver se ele vai matar aqui a charada. E ele já foi jurado de vários concursos internacionais, você nem falar o nome. Catador Wine Awards, vixe Maria, International Wine Challenge, o cara é fera. O cara já deu a volta ao mundo por causa literalmente por causa de vinho. Já foi pra América, Europa, Ásia, só esses lugares, sabe? Bordeaux, Toscana, Alentejo, Mendoza, China, Japão, amigo, segue o cara. Depois nós vamos falar aqui, ó, as redes sociais dele. Ele já até produziu vinho. Jornalista, especialista, certificado, já fez vinho, tem um vinho aí, Arme, não sei se ele ainda produz ou só produzir, ele vai contar aqui pra gente. Já teve podcast, eu tô enchendo o saco dele aqui nos bastidores, falando, pô, você tem que voltar com podcast, enfim, teve podcast. O que é um grande apreciador de café. Vamos descobrir isso aqui também, como é que é esse negócio de café? E é o seguinte, o cara é pescador. Pescador tem história de pescador. Então vamos ver se ele tem história mesmo, né? Mas o mais importante, o cara já passou em vários veículos do setor de jornalismo, incluindo Veja São Paulo, Online, Estadão, Paladar, né? No caso, Paladar, Revista Adega, Prazeres da Mesa e Gula, onde é atual colaborador, ele vai falar um pouco sobre isso também. E ele é o coautor do recém-lançado Guia dos Vinhos 2023-2024. Estamos aqui com Marcel Miwa. Valeu. Pessoal. Nisso estamos. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado, André. Obrigado, Ronaldo. Um prazer estar aqui com vocês. Errei alguma coisa aqui? Precisou. Não? Não, exagerou um pouquinho, mas enfim. Mas a ideia é essa. Segue né? o jogo, não? A ideia é Mas essa. queria agradecer. Pô, os caras mandaram me buscar de BMW, um luxo, não sei o quê. Aquela brincadeira. É só pra provocar os outros convidados, tá? Brincadeira, tá? Não merece nada menos do que nós já fizemos pelo Marcel. Marcel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Só a gente vai explicar mais uma vez a dinâmica dos vinhos de novo. Nós temos 2 vinhos. O da minha direita é o vinho que o Marcel trouxe. Nós não sabemos qual vinho é. O da minha esquerda é o vinho que o André trouxemos. E o Marcel também não sabe qual é. Nós vamos beber os vinhos às cegas. Exatamente. E nós não estamos com o vinho servido ainda, porque o Marcel já queria fazer uma surpresa para a gente, então ele vai servir agora os vinhos
para ver qual que é a nossa reação aqui. Acredita com a cor do vinho, né? Mas vamos lá. Não sei, ele falou que era melhor servir, olha só. Achei que fosse um vinho tinto, é um vinho branco, bem clarinho. Rapaz, vamos ver esse vinho aqui, hein? Vamos ver esse vinho aqui, hein? Não é o que interessa. Eu já vi esse esse que era um vinho. vinho. Eu adoro a cara de estranhamento das pessoas que a gente bebe isso. Rapaz, o aroma É, é diferente. O aroma é diferente. Mas bem gostoso. Bom, vamos lá. Mas vamos lá, não experimentei. A gente vai tomando começar. isso daqui Bom. durante o programa, viu, Experimentar. Marcel? Marcel, a primeira pergunta que a gente faz para os nossos convidados, e é uma coisa que tem tido assim, um retorno muito bacana, é qual livro eles indicam para quem nos assiste, para quem nos ouve. Hoje, quem vai indicar o livro somos nós, e o livro que nós estamos indicando é o Guia dos Vinhos. Você mostra lá, André, por favor? Caraca, eu tô meio impressionado com esse vinho aqui, cara. Pô, o aroma, você experimentou já? Ainda não. Caramba, ele ficou olhando pra minha cara agora Pra aqui. ver? Você vai experimentar e ele vai olhar pra tua cara. Tá, Você vai ver que você vamos, vai entender. pera só um pouquinho. Então. Volta aí, desculpa. Primeiro, a gente está indicando o livro que é uma coautoria, né, da Suzana Barelli, o Marcel Miwa, o Beto Cerosa e o Ricardo César. Beto Gerosa, desculpa, e o Ricardo César. É o Guia dos Vinhos 2003 e 2024. A câmera, ali, ó. Aquela ali, ó. Essa indicação ela é quentíssima, porque para vocês terem uma ideia, o Marcel vai me corrigir se eu estiver falando bobagem, eles degustaram os vinhos que estão no guia em junho e julho de 2023. Nós estamos no dia 10 de outubro de 2023. Então, assim, é quentíssima essa indicação. Obviamente, esse livro é meu e eu pedi para o Marcel autografar para mim, e ele já autografou, e eu já dei uma olhada aqui, a gente vai falar um pouquinho dele, porque eu adorei e eu recomendo demais. E aí a minha pergunta para você é, quais foram as dificuldades, ou como vocês estruturaram para produzir esse guia de vinhos, e se você quiser já fala um pouquinho qual que é a ideia, senão a gente vai falando durante o bate-papo. Galo, acho que você pegou um pouco da ideia principal do nosso guia. Você falou, a gente degustou em junho e julho, para sair no mercado agora em outubro. E a ideia, uma das ideias principais do guia era pegar justamente, cara, uma coisa é a gente provar guias de vinhos que o cara provou a safra que não tá aqui, né? Ou é um compilado de notas de degustação que você provou ao longo de um ano inteiro. Cara, aqui a gente provou todos os vinhos ao mesmo tempo e vinhos que efetivamente estão no mercado. Então, cara, e a gente sabe, tem alguns delays de safra, né? Entre o produtor, que você vai para a Europa, se prova lá, e o vinho que efetivamente chega aqui. Então, e alguns até com vantagem, né? Que alguns vinhos evoluem um pouco mais, ganham mais integração. Então a gente conseguiu provar os vinhos que efetivamente estão na gôndola, que o consumidor vai encontrar na gôndola. É um retrato fiel do consumidor. Então não pensa, pô, só que sabe a vida de jornalista, né? De degustar e viajar, não sei o quê. Fala, cara, não, a gente compra vinho também. A gente compra vinho e tem um ticket limitado, né? Então, obviamente, foram dois temas centrais, que é pegar o vinho que efetivamente, como ele está disponível para o consumidor, e dividido por faixa de preço, né? Que acho que é um tema sensível. É muito sensível. Eu sei que vocês não receberam nada, né? Os vinhos aqui eles entregavam, não teve nada pago, até por conta da isenção. Uma outra coisa que é muito legal, como você já adiantou, os 4 degustaram a cegas. Acho que a única coisa que vocês sabiam era a faixa de preço e o país, certo? Exatamente. Aí é um pouco até da prática, né? Que a gente, acho que os 4, né, degustavam o vinho e participam de concursos ativamente. Essa é um pouco da metodologia que a gente vê em concursos internacionais, então até para colocar no contexto certo, né, os vinhos te dão algumas indicações, né, de país e faixa de preço, para você conseguir avaliar dentro do contexto, e as avaliações estão dentro desses contextos, então é importante também que a gente sabia, olha, o que se espera quando você vai provar um tinto argentino de R$100. Ah, perfeito. Né? Que você deve esperar, né? Então, quantidade simples ou não. E vale a recíproca também. Fala, pô, se eu tenho não é da coisa, um tinto argentino entre R$200 e R$300. Poxa, aqui eu já esperaria uma complexidade maior. Perfeito. Então, assim, ele foi colocado dentro de um contexto para ser analisado. Perfeito. Acho que o Diego Arrébola, quando esteve conversando com a gente, fez exatamente essa perspectiva e eu concordo demais com vocês. Eu não tinha entendido que vocês tinham feito isso, agora ficou claro. Pessoal, só para vocês entenderem, o livro ele é dividido por faixas de preços, de 0 a 100, de 101 a 200 e de 201 a 300. E a primeira página da faixa de preços,
eles elencam os 10 melhores. E aí eu queria que você matasse, Marcel, uma curiosidade minha. Vocês degustaram 597 vinhos. Aqui no livro tem 561 vinhos. O que aconteceu com os 36 que vocês deixaram de fora? Já até tomou uma Acho aguinha que ali, ó. era água isso daqui? A gente fala que é água pro cara. Eu acho que o meu tá água. meio batizado, então. Mas, enfim, o que aconteceu com os outros, simplesmente eles não foram publicados. E o que acontece? Uma das essências do guia, e tá até na apresentação do guia, é a gente tem o papel de fazer aquele amigo que é consultado para recomendar um vinho. Uhum. E acho que acontece com vocês também, acho que qualquer um com que certeza. entende um pouquinho mais de vinho, tem aquele WhatsApp do seu amigo desesperado, fala, cara, tô indo num date, putz, vou receber os amigos aqui em casa, que eu levo? que vinho você recomenda? E quando a gente tinha a decisão de falar, putz, e esse vinho aqui? Tá direito, mas é muito simples, aqui nesse pacote tá aqui, tem a questão da pontuação, também a pontuação mínima. Quando chegava nesse dilema, eu falava, ok, mas, né, pro Gerosa, pro Ricardo, pra Suzana, eles perguntavam pra mim, mas você indicaria isso daí pra você, pra um amigo seu? E normalmente essa era sempre a pergunta, e falava, não, Interessante. esse vinho eu não recomendo. Ele pode estar correto para tudo isso, cara, mas não, eu acho muito simples, ou tem N outros aqui, que são simples da mesma forma, mas que trazem alguma coisa a mais. Então era essa marca do pênalti que a gente utilizava como baliza. Assim, ok, ele tá na margem ali, são vinhos, né, na pontuação acima de 85, que a gente colocou no guia. Se ele tivesse no 84, 85, fala, putz, tá naquela margem ali. Sim ou não? A pergunta final era, você indica esse vinho para amigo seu? O Wallace Neves teve batendo um papo com a gente e mencionou do fato que você acabou de dizer, né? O vinho está correto. Então, aí do correto, né? Do ok do vinho em diante, é a subjetividade. Se você vai gostar ou não é Sim. uma outra. Isso, não. é uma subjetividade dos 4, e aí, então, o que eu estou entendendo é que os 36 ficaram de fora, eles não pontuaram, e aí a não pontuação você traduziu bem, né? Eu não indicaria para o amigo, e eu li também a apresentação de vocês, é o que vocês estão se propondo aqui, né? O guia, ele é um auxílio para você não precisar mandar o WhatsApp para o amigo. Mas foi isso mesmo, quase 600 rótulos, 600 vinhos 597. em 2 meses. Como que vocês fizeram isso, cara? Na loucura. Estoura a boiada e Cara, vamos embora. Não, Como brincadeira. é que funcionou a operação disso, Então, degustação? Como ideia, como concepção, pelo menos nós conversamos essa ideia há 2 anos, pelo menos. Mas o conversar para o dar a largada, de fato, foi no começo desse ano. Então, conversamos há 2 anos. No primeiro semestre desse ano, 2023, vamos colocar isso em marcha. E teve alguns dados, enfim, a gente já tinha um pouco de certeza em relação a vinhos que estão no mercado. Né? Todos os guias aqui, ou eles são setoriais, ou são de algum país, né? Ou de coisas antecipadas. Falou, cara, não tem um guia do mercado brasileiro, efetivamente. Né? Não é de um país, são os vinhos que estão no mercado. E aí, lógico, né? Aberto, não tem custo de participação, todo mundo que queria participar era aberto para participação. Lógico, como primeiro guia, a gente tem uma limitação da quantidade das amostras. Então, novamente, a gente, né, fez esse formato, debatemos, falou, ok, abril, março, a gente deparou com uma estatística, né? Enfim, como da parte jornalística, a gente acaba sempre fazendo pautas que, né, tem que ir atrás de números, tudo isso. E apareceu um dado que era 90% dos vinhos importados ao Brasil, é um preço, né, em dólar exportado, mas que na gôndola chegaria até R$300. Isso é, 90% do vinho importado do Brasil está abaixo de R$300. Poxa, né? A parte glamourosa que a gente falava. Cara. Essa informação é interessante. Só que é isso, que a parte glamourosa, né, que a gente acaba cobrindo para o mundo dos vinhos é sempre, né? Vamos provar os grandes vinhos do mundo, os toscanos, né? Então você vai para Montalcino e vai para Chianti, não sei o quê. Cara, eles estão... É o topo da pirâmide mesmo. O topo da pirâmide, esses 10%. E o 90% estava um pouco esquecido. Isso aí é 90%. Né? Uma massa gigantesca de produto. E é aquela cena do consumidor, né? Quem não vai no supermercado e vai lá na prateleira de vinho, sempre tem alguém parado, Olhando. escaneando para onde eu vou, o que eu faço. Aí vê o colega do lado que o cara tá pegando ou não, enfim. Mas é um pouco de baixar a poeira um pouquinho desse segmento. Né? Dar um horizonte, fala, olha, navegue por aqui. Tá? Nossa ideia não é vender vinhos, a gente dá todos os caminhos para o consumidor comprar o vinho de quem o vende. A gente colocou um QR Code aqui, fala, olha, nossa parte é editorial. A gente sabe fazer um produto editorial. A gente não sabe vender vinho. Nem ao propósito para não colocar os dois setores em choque.
Cara, cada vinho tem um Tem um código. QR Code. E aí, obviamente, né, o fornecedor, o importador, a vinícola que forneceu o link e falou, olha, você me fala para onde quer que eu direcione o cara que queira comprar esse vinho. Tá aqui. A landing page é deles, né? Então, o endereço do destino, ele que me deu. Então, cara, gostou, quer comprar? Tá aqui, ó. Segue, escaneia esse QR Code, você vai lá para a página da pessoa que o vende. Não é o nosso negócio. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou até pular Muito para legal. uma pergunta, mas eu estou com muita curiosidade com essa pergunta. Eu vou pular, na verdade, a minha sequência aqui, porque eu estou com muita curiosidade com essa pergunta. Adoramos essas ordens caóticas, vamos lá. Ansioso pra caramba. Vai lá. Os importadores ou produtores brasileiros, quando eles encaminharam os vinhos para vocês, eles sabiam que vocês iriam catalogar em faixas de preço? Eu vou te dizer por quê. Porque você está me licença só um minutinho? Claro. O vinho de 0 a 100, o melhor pontuado, ele pontuou 93 pontos. O vinho de 101 e 200, o número 1 e o número 3, o valor da garrafa é R$ 103,00 e R$ 104,00. Ou seja, menos de R$ 5,00 acima da faixa anterior. Então, o terceiro colocado na faixa de 101 a 200, se ele custasse R$100, ele seria o primeiro colocado na faixa. Então, assim, quando vocês se depararam, acho que vocês, obviamente, se eu percebi, vocês também perceberam, quando vocês viram isso, né, enfim, você acha que no próxima edição, 24, o 24 e 25, os produtores vão trabalhar com isso? Fala assim, poxa, se eu, em vez de mandar o meu vinho por R$102 para eles, eu mandar por 99, ele vai ser o primeiro da faixa. Ou não, né? Assim, foi uma surpresa, vamos ver o que acontece nos próximos. Importadores, contrataria o Galo, tá? Boa pergunta. Porque de fato é uma percepção muito fina. E só para também esclarecer mais uma coisa dos bastidores. A gente contratou uma sommelier, né, a Sheila Malikas, que fez um baita trabalho. Eu ia comentar, eu vi aqui na apresentação também. Ela que, na verdade, recebeu essas planilhas e organizou. A gente não sabia nem os vinhos que a gente recebeu, tá? Pra vocês era cegas mesmo. A gente mandava a planilha. Cegas, então, claro, não vou saber, esse cara mandou esse vinho, aquele vinho. Não. Olha, quem recebe as planilhas é ela, só vai verificar se os preços e as categorias estão de acordo. Tá? Só isso. Então, os importadores que tiveram essa percepção fina de falar, putz, eu tenho um super vinho que tá 103, se eu promocionar ele, deixar 99 por um ano na minha tabela, pode ser? É um primeiro produto também. Então, acho que agora as pessoas, né, quem tiver percepção, vai poder jogar com esse fator. E é um guia. E faz todo sentido. É um guia, né? O tinto entre 101, entre 100 e 200. Né? O primeiro colocado custa R$103. Isso. Cara, ele é basicamente abaixo de 100. Ele poderia estar assim, disparado em primeiro na faixa de preço abaixo. E aí talvez é uma coisa que a vinícola vai ter que avaliar. Por quê? Porque se eu quero um vinho até 100... eu talvez não olhe que o primeiro colocado custa 103, né? Ou talvez a vinícola queira estar, entenda que esse vinho ele deve estar numa faixa superior, porque induz o consumidor de que é um vinho melhor por estar na faixa, enfim. Não, e é um ponto, né? Porque é um guia, teoricamente, indicado para o B2C, né? Para o cara olhar e tal, mas ele vai servir para o mercado. Porque o cara que é o distribuidor, enfim, o importador, ele vai olhar isso aqui e falar, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, para ver como a minha estratégia aqui de preço, de importação, de não sei o quê. A gente faz um benchmark pro mercado, cara. Querendo ou não. Né? Muito legal. A gente dá um painel do que está funcionando melhor, na nossa opinião, né? Num consenso de 4 pessoas que acompanham o mercado, como estão os perfis dos vinhos, né? E você acha que vem essa estratégia para a edição 2024, 2025? E já está no plano as próximas edições? Aí, como é que é? Se eu fosse importador, é uma estratégia que não custa nada, né? Tá de graça. O nosso guia tá disponível aqui. Então, cara, é um acompanhar e fazer esse ajuste fino. Acho que, enfim, toda ferramenta que é gratuita, por que não utilizá-la, né? Não, com certeza. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A apresentação de vocês do guia dos vinhos 2023 e 2024, ela começa assim, beber vinho é fácil. Beber vinho é fácil, Marcel? A gente que complica de vez em quando? Certamente. E com meia-culpa, né? Acho que todo mundo tem essa fase. Enfim, não é um mundo, não é um universo simples, ele é cheio de nuances, porém o gostar, o apreciar e entender é muito simples. Tá? Minha área nativa era o direito, e te falo, o mundo dos vinhos, as coisas fazem muito mais sentido que no mundo do direito. Porra! Então,
Nesse sentido, acho que é bastante fácil entender o vinho. Muito boa. Tem muitas particularidades, muitos estilos, procedências. Mas aí é a navegação de cada um, né? Você mergulha nessa piscina até onde você quiser. Mas a piscina é super acessível. É interessante porque, por exemplo, a gente estava comentando os bastidores, eu bebo vinho já há um bom tempo. Então, para mim, esse vinho que você trouxe, ele é uma surpresa incrível. Eu estou adorando. Mas talvez eu vou fazer um bebedor iniciante já não tenha a mesma percepção. Mas é o que você, eu gostei da metáfora, né? Você mergulha na piscina e vai até onde, né, afunda o tanto que você quer, né? Enfim. Mais uma coisa que eu estou muito curioso também. Muito curioso com o que você vai responder para a gente. Óbvio que sempre a curiosidade é que vai responder, não sei porque eu falei isso, mas vamos lá. A iconografia aqui, né, os símbolos que traduzem um determinado significado, quando vocês colocam um símbolozinho para os vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos e sustentáveis, é o mesmo símbolo. Então, para esses 4, vocês incluíram ainda os sustentáveis, né, diferenciando do natural, orgânico e biodinâmico. É o mesmo símbolo. Aí eu te pergunto, no entendimento de vocês, essa forma de produção diferente de vinho, ela ainda não redunda em algo diferente no copo, que mereça um símbolo para cada um? Ou, na verdade, o guia, que tem um propósito de simplificar, se colocasse um símbolozinho para cada um, acabaria complicando? O caminho, acho que foi mais pela praticidade nesse caso, Ronaldo. Concordo plenamente. São formas que a gente fala, né, de produção limpa, né, um pouco mais integrativa com o meio ambiente, cada um no seu degrau e nuance. Nesse princípio, acho que não era o intuito aprofundar essa questão de complicar muito o que é o quê, mas enfim, são todas as formas de produção mais limpa e mais, enfim, ética com o meio ambiente. Por iconografia, por espaço, por layout, colocamos todos numa mesma categoria. Acho que lá para frente vai caber uma separação de todos eles. Quem é do mundo do vinho acompanha mais, sabe a diferença, né? As nuances que tem, e de fato existem nuances e diferenças, dependendo da forma de produção e particularidade de coisa de produção, enfim, são coisas técnicas. Mas o importante que a gente falou é para uma pessoa que não entende de vinho. Então, o mais importante vai ser o que ele está na taça. Se tiver algum valor agregado que ele respeita o meio ambiente, é um fator a mais. Acho que a nossa leitura para o consumidor é essa. A gente teve um bate-papo com a Renata, da Delacroix, aqui. A gente falou bastante, ela explicou direitinho para a gente as diferenças. Eu vou discordar de você, não acho que esse é um guia para quem não entende de vinho, é um guia para quem entende e para quem não entende. Para todo mundo. É muito bacana, é muito legal, como vocês não dá vontade de parar de ficar vendo, assim, de ler, é muito legal, cara. Como vocês mesmos dizem, é o GPS do mundo do vinho e, enfim, eu aconselho muito esse direcionamento. Onde compra? Que vocês dão. Super. Onde compra? A gente tá numa banquinha. O cara tá ali assistindo o podcast, ele tá ali no computador, na TV da sala, ele já quer comprar. Onde é que ele compra isso aqui? A gente conseguiu colocar numa banquinha pequena, humilde, do seu Bezos. Uma tal de Amazon. Sei. Aquela que fica na esquina ali? Isso. A banca do seu Bezos. Eu ia falar. No Amazon.com. Joga no Google que você vai achar fácil. Então, olha, tá no Amazon.com aqui, ó. Tem a versão impressa, que é essa. Tem a versão Kindle também. Enfim, legal. Temos todas as versões. Muito bom. Toda vez que você pega o livro, eu vou pegar ele da sua mão, mas esse eu queria... Tem mais um aqui, ó. Deixa ele aqui. O gerente enlouqueceu, tem exemplo para todo mundo. Você foi o pais da criança, cara. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês colocaram uns gráficos aqui. Essa câmera aqui, né, Léo? Eles colocaram uns gráficos aqui e um deles me chamou a atenção. É algo que eu acho que a gente até já conversou no podcast, mas eu queria saber a opinião do Marcel. É o tamanho do mercado brasileiro de vinho. E aí a gente observa aqui que o ápice do mercado brasileiro de vinho foi em 2020, no período pandêmico. E aí depois de 2021 e 2022 a gente vem decrescendo na quantidade de vinho que nós tomamos, os brasileiros tomamos. Então minha pergunta é, nós passamos a beber menos vinho no período pós-pandêmico ou nós reativamos os contatinhos, e isso tem uma implicação direta nesse gráfico aqui? Acho que primeiro tem uma leitura base que esses dados são dados de importação, né? Não são dados de consumo efetivamente, né? O universo do vinho é um mercado muito pequeno para ter uma auditoria que de fato vai medir o consumo de fato. Então isso daí é o quanto entrou no Brasil, né? Então você tem uma curva entre o entrar ou importar e entre o de fato vender na gôndola final e o cara beber de fato, né? Então de fato a gente teve
pico de consumo em 2020, durante a pandemia. E você pega os dados do OIV, o Brasil, assim, descolou do mundo. É verdade. Você tem todos os pontos, todos os países abaixo, né, com queda de consumo, de repente você tem um país que cresceu 20%, que é o Brasil, ali, uma ilha solitária. Obviamente, né, o mundo começou a olhar para o Brasil e falou, nossa, o que está acontecendo nesse país? Que os caras estão, sedentos por vinho em 2020. Dá-lhe pandemia, Exatamente. E então, acho que aí também acho que tem várias leituras, é difícil prever um pouquinho como é isso, mas são dados importantes, dados de importação. Se depois foi importado muito ali e a velocidade de venda foi menor, e aí tem esse ajuste de estoque, né? A venda na ponta, a questão promocional ou não, se teve mais promoção ou menos, enfim. Acho que tem um ajuste normal com reabertura de mercado, né? Todos os importadores e varejistas começam a rever os seus números, né? Adequar, trabalhar estoque enxuto. Acho que tem essa adequação que é normal. E acho que o retrato... churrasco voltou, né? E acho que o retrato que tem que se fazer é o patamar que estava pré-pandemia com o patamar que vai se estabilizar pós-pandemia. E aí eu aposto que vai ser um patamar mais alto que antes da entrada da pandemia. Total. E aí a gente pode começar a falar em consumo de fato. Perfeito. Então acho que tem um pico, tem, né, esse ajuste de estoques e consumo. Tá perto de se estabilizar, 2022. O importante é ver o patamar, pré e pós. Na verdade, como você disse, né, de 2020 a 2022, praticamente estável, né? Ele tem, de fato, uma queda, mas praticamente estável. E uma informação que, enfim, talvez esteja aqui e eu que acabei comendo bola, o vinho produzido no Brasil, então, ele não entrou nessa conta. Acho que ele tem uma estatística à parte. Ali era dado de importação. Entendi, bem interessante. Vamos dar uma olhadinha nesse vinho aqui, André Gaiofato? Putz, cara, olha... Primeira coisa que eu falo desse vinho, sempre quando tem que apresentar, esquece tudo que a gente está acostumado com vinho. Não, total. O aroma completamente diferente. E de fato não é um vinho para você colocar a cega sem explicar assim, para a pessoa o que ela está bebendo. Porque assusta, admito. Não, eu não consegui identificar. Não, eu identifiquei algumas coisas que eu não sei se eu estou viajando muito. Ou talvez o não identificar, né? Eu falo, cara, primeiro ponto desse vinho, nariz. Não, ele não tem fruta. Não é um vinho frutado. Concorda? Cara, E é um vinho que você já tinha adiantado, né? Agora ainda, ele remete muito, é muito semelhante, muito próximo do vinho de sobremesa, vamos dizer assim, né? Eu chamo esse vinho de mar engarrafado. Cara. Um cheiro de algo, sei lá, destilado. E o destilado, na verdade, eu sinto no paladar também. Num determinado momento, ele chama alguma coisa de destilado. Não sei se é barrica de uísque. Mas ele vai para o fermento de pão, ele vai para essas nozes, amêndoas, né? Todas as nuts oleaginosas que a gente fala. É isso mesmo. Mas você não tem não tem, fruta, é muito né? diferente. Quando a gente fala de vinho branco, de Chardonnay, ou Sauvignon Blanc, né? Que é aquela coisa floral, ou cítrica, ou abacaxi. Aqui, esquece. Não, eu tomei recentemente um vinho canadense, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele fica envelhecido em barrica de whisky. Cheiro de whisky, mas é um vinho. Quando você coloca ele na boca, você sente o vinho. Tem até um leve, mas assim, esse é muito diferente. E ainda assim, né, a barrica de whisky normalmente está associada a uma especiaria ou elementos doces, né? Isso. Aí você coloca na boca, ele tem alguma coisa de doce? Não. Cara, esse cara aprontou pra gente aqui, de novo, viu? remete a algo alcoólico, algo de destilado, como o André mencionou. Se eu fosse citar uma uva, assim, às vezes me remete um pouco a Gewürztraminer. Talvez por causa a possibilidade do negocinho, uma adocicada, mas não é, aqui, né? Meio Alemanha, meio europeu, assim. E outro ponto, ele é salgado, né? Então ele é salgadinho. Cara, ele tá próximo de algum oceano ali que tá jorrando no nariz água marinha ali, cara. No nariz eu confesso que eu não senti esse mar que vocês estão sentindo. Nossa, muito. Ele traz, o aroma, ele é muito peculiar, é como assim, como se já tivesse tomado esse vinho. Vocês estão curiosos, cara? Essa hora que a gente faz aquela piadinha de bastidor que eu deveria falar, né? Pô, o cara trabalha muito tempo em Brasília, né? A referência do mar tá um pouco longe, né? Não sei, mas lá é capaz de trazer o mar bem pertinho, cara. Porra. Enfim. Então, assim, mas ele tá gritando, assim, como se eu conhecesse esse aroma, né? Eu conheço esse aroma e não tô conseguindo identificar. Cara, eu vou fazer uma experiência aqui com o quibão, aqui, ó. Para além do que você já mencionou, né? Do que a gente tá mencionando. E aí, de novo, né? No paladar, esse negócio diferente, e como você já falou, mas o André, ele deu uma opinião que eu concordo também. Ele te chama alguma coisa engraçada, ele tem um final de boca que chama um álcool, um destilado, enfim.
Abre e explica pra gente, então, Cara, foi Marcelo. bem aqui com o Kibe, viu, E meu? o que é muito legal, e tudo que vocês falaram faz todo sentido. O importante é isso. O vinho tem que falar. Acabou né? de falar que Sabendo nós ou não, falamos tudo errado, né? Mas tudo não, bem. o vinho tem que falar. Primeira coisa, um destilado, uma personalidade forte. É uma região que tem uma personalidade culturalmente muito forte. Você jogou Salgado, próximo do mar. Ele tá muito perto do mar, aliás, ele tem uma influência direta do mar, não só na videira, mas na própria forma que você envelhece o vinho. E só para errar junto com você, eu concordo também. Eu estava dizendo que eu não senti no nariz esse lance do mar, mas na boca também senti esse salgado meio e tal. salgado, meio... É um Jerez Fino. Caraca, meu. Sensacional. Então o produtor chama Fernando de Castilha. Eu tava sentado com o dono da vinícola, o produtor ontem, o Sr. Jean Petersen. É um norueguês que faz vinho lá em Jerez há Qual que é muito a tempo. câmera aqui, Léo? Essa aqui? Ó. Pode falar, Marcelo. E basicamente ele é, de fato, ele é um vinho fortificado. Então ele nasce como um vinho É branco, fortificado, um ovo que chama palomino. Ele nasce como um vinho branco com 12% de álcool. Ele é fortificado até os 15 graus de álcool. Fortificado, né? Recebe adição de aguardente vínica para subir de 12 para 15. E porque nesse nível de 15 graus de álcool desenvolve um outro tipo de levedura. Ele já é um vinho seco. Quando ele vai para a barrica, chama de bota em Jerez, ele começa a desenvolver uma outra camada de levedura, uma levedura diferente, que ela não fermenta açúcar, já não tem açúcar, mas que ganha esses aromas de panificação, né? De fermento cru, de amêndoa, isso aí. nozes, né? Camomila, nessa parte floral, que talvez remeta a um destilado também. E aí fica esse ser forte, branco, então você pensa Que na personalidade da interessante. Andaluzia, né? Enfim, então aquela cultura de gastronomia do espanhol do sul, né? Aquele sangue potente e aquela hombre, né? Hombre. Eu falo, cara, É, hombre. o espanhol é tão assim que fala, até quando La fala, Casa de Papel. você vê uma mulher chamando outra mulher, fala, hombre, mira! Aí você fala, cara, que isso? Então entre mulheres, fala, hombre. El Toro. É assim. El Toro. E de fato é um vinho, né, histórico, que é uma Cara. península, que passaram por várias culturas, então você vai para Jerez, tem toda aquela mistura de culturas, é uma personalidade que reflete no vinho dessa forma potente, né? Ao mesmo tempo ele é completamente seco, salgado, e que deixa ele salgado. muito gastronômico, né? É isso mesmo. Não, você ele casou ali, olha, impressionante, cara. Essa sua harmonização aí eu vou experimentar também, que eu também acho que vai casar. Eu tinha certeza que esse aroma eu reconheceria de algum lugar, era de um Jerez, enfim, não consegui matar. E o Marcel deu a dica, que ele falou, tanto como entrada ou como vinho de sobremesa. Esse daqui acho que está mais para entrada, né, Não, Marcel? mas deu uma confusão, porque é fortificado, não sei o que, aí você fala, caramba, é pegadinha, né? Você fala, não deve ser Jerez, deve ser alguma outra coisa. Eu pensei num vinho com barricado, em barrica de uísque, alguma outra coisa, enfim. Aliás, são as barricas mais caras que se exporta para a Escócia, são as barricas de Jerez, né, do vinho. Então Que interessante. as destilarias escocesas, eles pagam muito mais pela barrica já usada, que foi utilizada para envelhecer Jerez, eles compram para envelhecer lá. Aliás, teve uma negociação. Bom, e é pertinho, né? É quase uma ponte aérea ali, né? Tem uma destilaria, né, que é bem conhecida para quem gosta de whisky, que chama Macallan, Sim, que é um coach de destilaria. Uhum. Eles entraram de sócio numa grande vinícola de Jerez agora, que é o Grupo Esteves, que faz Valdespino, tudo isso. A melhor forma da gente obter acesso garantido para as barricas de Jerez é nos tornando sócio de uma vinícola de lá. Cara. E eles têm acesso agora garantido a isso. Mas e são as barricas mais valorizadas, porque são um vinho que tem essa personalidade forte que acaba se refletindo no whisky também. E a salinidade, que eu te falar o ponto. E você vai para as vinícolas de lá, de fato, tipo, são todas, né, aquelas janelonas abertas que não tem vidro. São esteiras de palha que eles vão abrindo e fechando. Todas as construções são direcionadas conforme você recebe o vento, né? Então, a gente chama de construções do século XVI, XVII. Então, cara, era tudo de acordo para ventilação natural, né? Não tem ar-condicionado. Então, cara, era de acordo com os ventos, eles abriam e fechavam, né, essas cortinas para ter maior entrada de ar ou menor entrada de ar, ventilar mais, ventilar menos, o que acaba se refletindo, é muito próximo ao mar. Entrada de bruma marítima, de fato, então acaba, né, aumentando esse caráter de iodo, salgado, salino nos vinhos. Você que já foi praticamente em tudo quanto é lugar no mundo, você chegou a ir pra lá também? Não teve Sim, não, foi pra lá? do coração, tipo, tava... Rapaz, você sentiu, né, esse no ano coração. vai. Agora me fala, quem não é, enfim, especialista, ou tá acostumado com o padrãozinho, com papai e mamãe, entre aspas, aquele rosezinho, aquele branquinho tradicional, aquele cabernezinho, tal, quando ele coloca isso aqui na boca, ele não vai saber que é um Jerez.
Bom, nós não soubemos. Não, desculpa, não esse. Um Jerez de uma forma geral. Não, acho que dá esse estranhamento, né? Então, Dá assim, mesmo, e o que é comum? Eu tô falando com um monte de gente que uma eventualmente pessoa não teve que não entende o que é oportunidade Jerez. ainda. E acho que aí vocês podem também dar um exemplo. Ele tem aromas que refletem um pouquinho acetona, né? Esses pouco de esmalte, acetona, essas coisas tem químicas. total. Né? E pode causar uma certa rejeição. Nossa. E se a gente pegar... Lembrei da minha esposa agora, Não. tirando a unha lá, meu. Caramba, O cara meu. tá rindo, deixa ele É provar verdade, pra ver. cara. Pior é que é verdade. Ele falou... Eu acho que talvez no mundo do vinho, o vinho que gere maior estranhamento para quem está iniciando, concordo com você, é o Jerez. Sem dúvida, mas Por fala isso que é um não gosto adquirido. Por isso que eu não estranhei. Mas você prova a segunda taça, você prova a terceira taça, quando você vê, você coloca uma comida do lado, fala, cara, para frutos do mar, É perfeito. eu falo, para Dá ostra, eu imaginar. prefiro um fino com ostra do que o champanhe com ostra, que é uma coisa clássica, conhecida tudo isso. Com ostra. Você coloca exatamente esse vinho, E com uma salmão. ostra, Esse vinho com ostra deve ficar E com salmão. espetacular. salmão, acho que é de peixe, né? Daí é um ser que não existe na Como natureza. assim, cara? Fiquei sabendo que você não gosta de salmão, Os cara. caras tocando na ferida, mas sacanagem. Você não gosta de salmão, cara? Não, ele que não gosta de mim, é diferente. Não, eu tenho uma questão com salmão que é muito simples, assim. Eu tinha um cachorro que faleceu, chamava O Riesling. Riesling. Faleceu. Faleceu, mas enfim, Riesling é outra casa tá mal entendida, porque também tem aroma, que a gente fala dos petrolados, né? Que é querosene, não sei o que, falar é estranho, mas é assim. E eu comprava uma ração pro Riesling, e essa ração era sabor frango. E ela tinha exatamente o cheiro do salmão cru. Sério? Aí, obviamente, criou-se um bloqueio aqui nessa cabecinha. Então, vou colocar. E quando fala, você prefiro também, não. você lembra que tem um... Acho que foi no podcast teu lá que você fala, quando você faz o salmão, ele impregna na casa inteira, não Putz. sai da panela. Quem precisa cozinhar sabe disso, né? Fazer salmão, você condena a sua cozinha. Então aproveita e fala um pouquinho pra gente da sua experiência no Prazeres da Mesa e na Revista Gula. Como que é trabalhar como colaborador dessas duas revistas, né? Que não falam só de vinhos, revistas gastronômicas. E, enfim, como que é, né? Cara, são universos, acho que andam juntos. Não tem como negar que gastronomia e vinhos, culturalmente, historicamente, sempre andaram juntos. Então, acho que é um contexto muito natural, que acho que hoje começa a ganhar outros apêndices, que pode parecer até mais estranho, mas gastronomia e vinho, você pensa num restaurante, você pode até não beber vinho, mas você sabe que um restaurante tem a carta de menus, e normalmente o que o sommelier ou o maître te oferece? A carta de vinhos. Uhum. Né? Então são culturas que são muito próximas. Um grande restaurante estrelado, não sei o que, normalmente ele tem uma carta de vinhos que fala, cara, é um livro. Né? Você pode até não beber, mas culturalmente são coisas que vão se afinando. Né? Aliás, um dos critérios, né, de harmonização que a gente fala de qualquer manual, o critério regional. Né? Então, uma cultura gastronômica de um país também foi se moldando junto com a cultura de vinhos, né, enológica daquela região. Então, muitas vezes é natural que alguns pratos locais vão harmonizar com os vinhos locais. Né? Não é uma solução fácil, às vezes, mas que, de fato, muitas vezes funciona. Vamos pegar alguns exemplos. Pensar na Provence, na ratatouille, que é aquele cozido com vegetais, abobrinha, berinjela e tal. O rosé da Provence. Cara, super, né? Vegetal, cozido, ervas, com rosé, um vinho leve, com frescor lá no alto, tudo isso. Cara, funciona super bem, né? O próprio Jerez aqui, né? Então, você tem a forma, né? Um dos principais produtos daquela região de Jerez é o atum, né? Tem uma forma até de captura de atum. Cara, esse vinho com atum é espetacular. Então, você tem algumas coisas regionais que vão se polindo e se adaptando conjuntamente para, então, um cenário natural. Então, quando a gente fala de Prazeres à Mesa, de Gula, todos os veículos que se dedicam a isso, sommeliers, cara, são universos muito próximos que acho que hoje extrapola um pouco tudo isso, né? Ok, vamos trazer o café, trazer o chá para esse cenário, trazer o chocolate, trazer todos esses elementos que começam a trabalhar como a gastronomia e como o vinho já trabalham, né? E quando eu falo isso, se a gente olha hoje essas ondas, né, de gastronomia, tudo isso que a gente fala de produto, de origem, né, de processo de produção, né, de cultura, de ambiente, de campo. Então, acho que todo esse contexto, que a gente podemos chamar de hospitalidade, né, de que é receber a pessoa num lugar, num restaurante, num bar, num café, tá tudo alinhado, né? A forma de produção é muito parecida. Mas o que eu tô querendo dizer, a minha pergunta é o seguinte. Então, por exemplo, você é um cara conhecido, né? Agora com guia, com a Prazeres da Mesa, com a Gula, escreveu na revista Paladar. Então, por exemplo, quando o Marcel chega num restaurante
O tratamento é diferente para ver se isso reflete numa crítica positiva em um desses veículos, e o quão isso ele acaba sendo interessante ou desinteressante para quem vai escrever depois, porque será que o atendimento é o mesmo quando o Marcel está lá ou quando o consumidor desconhecido aqui está lá? Isso influencia? De fato, eu me vejo um pouco fora dessa situação, porque eu não faço crítica, né? Você não é o eu faço crítico, crítico de restaurantes. O crítico dos vinhos talvez é um pouco mais fácil, que o meu contato é com a garrafa, né? Não é com o produtor, não é com o cara que acaba de tirar o vinho do tanque e fala, e aí? Sim. Né? Então, no meu caso, é um pouco mais afastado, mas concordo com você. Existe esse calcanhar. Né? Tem história de vários críticos ao redor do mundo que usavam disfarces para ir em restaurantes, tudo isso, né? De colocar óculos. Tem gente que colocava óculos e filmava até como é que era o comportamento, a refeição, tudo isso. É um dilema, acho que para qualquer crítico no mundo. Não visto essa pele, nunca precisei, talvez, nunca senti. Precisou ir disfarçado no restaurante. Não, e nem senti esse tratamento, talvez, para melhor ou para pior, talvez até mais para pior do que para melhor. Eu tenho uma curiosidade, Marcel. Bom, você, enfim, já degustou excelentes vinhos dos mais da topo da pirâmide aos mais simples e gastronomia também. Obviamente, eu imagino que você tem, não só pela profissão, você desenvolveu um critério diferente dos terráqueos, vamos dizer assim. Então, como é que funciona a crítica no comum, com a turma, com a galera? Porque eu imagino que você começa a ficar um cara mais exigente, porque você sabe do processo daquele alimento, como é que ele foi feito, como é que o cara executou, e a gente não tem esse conhecimento. Como é que funciona você conseguir conciliar o conhecimento de algo que está bem feito, enfim, um bom ingrediente, e algo que, enfim... Quando eu e o amigo André, nós dois, seu amigo, te convidamos para um restaurante que você sabe que é meio roubado. Você comprou um churrasco em casa, né? Não, um restaurante que você sabe que não é... Como é que o Marcel faz? Vamos lá, tranquilo? Eu acho que criam muito essa distância. E na verdade, para mim, não existe essa distância. Né? Tem o que é bom e o que é ruim. Acho que isso é universal. Tem um exemplo tranquilo que eu sempre falo do meu irmão. Meu irmão é um cara que não tem nada a ver com o universo de bebidas, né? Não acompanha tudo isso. Teve um aniversário que estava num restaurante na gringa. Eu falei, aniversário dele, falou, pode escolher os vinhos aí. Eu falei, tem certeza? Falou, pode. Falou, tá, me dá um teto. Não, sem budget, sem orçamento. Pode ir. Eu assim, fala, pô, meu único lamento é que só tava eu, meu irmão e minha mãe. E uma garrafa para 3 não dá para beber muita coisa. Então a gente começou com champanhe, não sei o que, ele falou, pô, legal, não sei o que, vamos lá, continuo comendo. E depois eu pedi um Borgonha de um produtor que eu adoro. Obviamente, para ele significa grego ali. Então eu falei, putz, tá sensacional. Não falei nada, né? Sobreviver, putz, é isso. Aí ele serviu, ele provou, ele falou, putz, o que é isso? Aí aquela visão, quase de engenheiro, né? Tipo, quanto custa onde eu compro? Vai ver isso. E o background dele era 0. Né? Mas ele falou, cara, isso é espetacular. Isso é bom. E vamos ter um exemplo aqui. A gente tava, né, comendo aqui as esfirrinhas, não sei o quê. E aí a gente tava falando da esfirrinha folhada. Né? Você falou, cara, não me dava bem com a esfirrinha folhada, não sei o quê. Mas quando eu provei essa... Mas fala, pô, mas se olhar, cara, tá vendo como não sobra gordura, não sei o quê? Tipo, a massa tá crocante, né? O tempero não sobra nada, ela tem umidade na carne. Tudo bem, a gente talvez tenha esse rebuscamento de decompor os fatores e saber falar. Mas o provar fala, putz, isso tá bom. Isso tá bom pra caramba. Acho que isso é universal e quem presta atenção na sua alimentação, acho que talvez essa é a única barreira, né? Você precisa ter o mínimo de interesse. Fala, cara, é um alimento, é uma bebida, eu vou colocar pra dentro de mim. Então acho que é uma preocupação natural que você queira se importar com o que você tá comendo e colocando dentro de você. Então, tendo essa premissa, acho que tem aí uma barreira que é universal, que acho que qualquer um tem capacidade de... Essa definição que você acabou de dar é a definição de degustação que vocês trazem na apresentação do livro, que é muito bacana também. Qual que é o produtor de Borgonha que o Marcel mais gosta? Não, tem vários. Não, por acaso aquele do aniversário do meu irmão é um cara que chama Ramonet. Uhum. Era um Chassagne Montrachet, não, o principal vinho dele. Uma safra que já tinha lá os seus 7 anos de vida, então o vinho já estava bem, num ponto ótimo, assim. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Obviamente que você é fã das harmonizações
e que é a junção da... Aliás, né, vocês dizem também isso na apresentação, o vinho é uma bebida que ela não só cai muito bem com o alimento, como ela acaba trazendo para um outro patamar, né, o prazer da mesa, o prazer gastronômico. Qual é a degustação, qual foi a harmonização mais nonsense que você já viu ser feita? Aquela que você olhou e você falou assim, ó, isso daqui não vai dar certo, e eu quero saber se isso aconteceu com você tendo que e se participar. Deu certo, né? De repente não vai dar certo E 2 perguntas então, qual é a harmonização mais nonsense que você já viu e qual foi a harmonização que você falou assim, ó, isso não vai dar certo nunca e deu? Puts, com certeza tem. Complicado, mano. A memória flash aqui tá curta já hoje em dia, meu. Não, teve um almoço, não cito ocasião nem sob tortura, mas que também o serviço estava um pouco descompassado. Mas chegou um prato principal, que tinha uma proteína, uma carne vermelha, e aí na ordem do serviço era com, eu vou tirar o nosso setor da reta, era com coquetéis. E chegou um espresso martini para comer com a carne. E o espresso martini estava super doce ainda. Olhei e falei, caramba, trouxeram o prato e a sobremesa junto, assim. Cara, foi um peso, assim, desnecessário pra refeição. E, putz, que funcionou. Mesmo, então. Que funcionou vai ser difícil lembrar, mas, putz, tem matérias divertidíssimas. Na New Yorker, por exemplo, uma vez, apareceu o editor da New Yorker, ele foi no restaurante. Putz, por acaso, eu conheço o restaurante que eu fui no aniversário do meu irmão, que era em Nova York, um restaurante chamado Le Bernardin. Para as pessoas, quem quiser procurar, acho que está aberto na internet. Eu encontrei esse artigo várias vezes. É o restaurante do Bernardão. Do Bernardão, é isso aí. Bernardão. Do Bernardinho, na verdade, né? Que é Le Bernardin. Do Bernardinho. Bernardinho. Lá em Minas, né? É o Bernardinho. Mas que esse editor da New Yorker chegou lá e foi desafiar o sommelier, que é um master sommelier, chama Aldo Som, ele tá até um wine bar hoje junto com esse restaurante. Falou, cara, eu vou ser o cliente chato e vou escrever uma matéria em cima disso. E ele começou a complicar a vida do sommelier. Falou, olha, não, queria começar com vinho bem docinho, né, para começar a refeição. É um restaurante, basicamente, é frutos do mar. Queria uma coisa docinho, isso aqui. Aí o cara, tem essas opções, que é super educado, né? Aí serviu, aí chegou o segundo prato, fruto do mar, falou, tava afim de um whisky agora. O que você me sugere aqui? Não, olha, veja bem, não sei o quê. Aí ele foi narrando, né, como a forma que ele foi conduzindo também para conseguir servir, como ele conseguia migrar, às vezes aceitava uma sugestão ou outra. E aí terminava, falava, cara, a gente talvez terminar com champanhe, uma coisa assim, para limpar a boca só. E ele narra todo esse episódio e foi assim, com baita mérito pro sommelier. Então, nesse caso, acho que vale a pena ler essa matéria, New Yorker com Aldo Som. Vou colocar Bernardin e Aldo Som. Vou procurar o link. Vale a pena, que ele narra toda a matéria, essa matéria tá aberta na internet. Uma harmonização, então, nesse caso, com o esforço aí do sommelier, né? E acertando, ou consertando. Você pode servir o nosso vinho? Eu posso. Enquanto eu sirvo aqui, o Marcel toma o dele ali. E você sabe o que eu tenho para te dizer a respeito desse vinho? Qual? Esse daqui que você está servindo para a gente? O quê? Esse vinho foi um presente que nós recebemos. Ah, rapaz! Esse vinho foi um presente de um parceiro nosso. Ali, foi um parceirão nosso. Que é o restaurante Altruísta Osteria e Enoteca, um restaurante que eu e o André, nós vamos muito. Né, acho que nos últimos 2 meses aí, os caras estão de saco cheio da gente. O Eduardo, o sommelier de lá, o Elcio. Putz. Que fica na Alameda Campinas, 952, aqui em São Paulo. É um restaurante muito bacana, a entrada dele impressiona demais, porque eles têm uma parede grande, cheia de vinhos. Esses vinhos podem ser consumidos no restaurante. Exatamente. E você pode também, com um baita desconto, levar esse vinho para casa. Por um acaso, eu e o André, toda vez que a gente vai lá, a gente acaba levando o vinho para casa. O último a gente levou um Quinta do Valado, porque o Elcio fez e o Edu também, né? O Elcio e o Edu fizeram... Só fazer uma técnica super moderna aqui, high-tech. Se quiser, a gente pega outra taça aí, cara. É que o de fato ele tem um aroma tão potente que fala, só passa uma aguinha. É verdade. Não. E o Elcio e o Edu fizeram pressão pra gente e vai fazer uma pressão para vocês também, para vocês levarem o vinho para casa. Quem quiser reservar o Altruísta Osteria e Enoteca, o e-mail é o contato@altruistasp.com.br.
contato@altruistasp.com.br, telefone 11 31 42 9962, WhatsApp 11 98 214 2601, 11 98 214 2601. Tudo isso está, Tá o aqui, André ó, já vocês tão colocou vendo aqui, aí? Tá e aí, você pode também buscar no site altruistasp.com.br. Outra coisa, você pode consumir lá, você pode levar para sua casa, você pode comprar Na internet via também. e-commerce na internet. www.altruistavinhos.com.br, www.altruistavinhos.com.br. Um abraço para o Edu, obrigado pelo vinho. Vamos Valeu, ver o que Edu, o Marcel saúde aí pra você. vai falar Valeu. desse vinho aqui. Antes disso, só para não ficar como eu tivesse fugido da resposta, quando a gente falou, vocês fizeram toda a propaganda do guia de vinhos, agradeço. Não, mas, putz. Eu fiquei devendo falar de algum livro também, né? Só para não dar uma de Com esquecido certeza, com e João certeza. sem braço, enfim. Boa. Não vou falar de um livro, mas precisava falar de um autor. E já que eu lembrei da reportagem do cara da New Yorker, vou falar um autor que acho que todo mundo deveria ler, não é uma obra, mas pode acompanhar qualquer matéria desse cara, que é um inglês, chama Hugh Johnson. Coloca Hugh Johnson na internet. Ele, por acaso, já fez o Atlas do Vinho com a Jancis Robinson. Ele tem uma edição de bolso de um guia de vinhos dele, um Pocket Wine Book by Hugh Johnson. Ele assina matérias, já assinou matérias em Decanter, na Fine Wine Magazine. Tem várias matérias na internet abertas também para ver. Ele, na verdade, é um botanista. Ele já é um senhorzinho bem velhinho. Ele é um botanista que se meteu a escrever de vinhos. E ele falava, ele tem a melhor definição para o trabalho que ele faz, que é como jornalista também, mas que ele fala, cara, eu não sou crítico, não sou nada, eu sou comentarista. Ele comenta e puxa links da vida dele atrelado a um vinho, a uma circunstância, tudo Legal. isso. Cara, a condução que ele narra as histórias e fala, apesar de ser até, o guia dele de vinhos do bolso, sempre tem toda uma abertura, que são narrativas, histórias, que Isso ele é passou com o muito mundo do legal. vinho. E a forma que ele faz a narrativa é impressionante. Você Legal. vai ler o guia como se fosse um livro. Muito legal. Então, a dica de leitura É um do autor. Marcel é o... Hugh Johnson. Vou colocar na H.U.G.H. descrição Johnson. aqui. Eu vou achar uns livrinhos dele, vou colocar na descrição. A dica do Marcelo, mas na verdade, hoje nós nem tivemos essa pergunta, porque a nossa dica é esse livro aqui. Tadá! E esse livro aqui é sensacional. Se você gosta de vinho, iniciado ou não iniciado, se você não tiver esse guia na sua biblioteca, você não gosta E não é tanto... publi não, viu, gente? Não é publi não. De fato, é muito você legal, não gosta cara. tanto de vinho Pô, assim. Suzana Barelli, Marcel Milwa, Beto Gerosa e o Ricardo César. Parabéns, viu? Parabéns. Parabéns. O Marcel é comentarista ou é crítico? O Marcel é comentarista. Gosto muito da descrição do ofício dele. E ele mesmo fala, eu até me usurpo das palavras dele, acho que o crítico... Marcel, você, né? Isso. É. O crítico presume um conhecimento absoluto sobre qualquer tema que eu não visto essa ideia. Tipo, acho que é colocar muita responsabilidade, colocar no papel de crítico. Para criticar algo, você precisa conhecer tudo a muito fundo. Então, cara... Mesmo tendo propriedade, não é fácil. Isso a gente sabe que o mundo do vinho, ó, como o mundo das leis, né? Cada ano você tem uma carga de leis novas. No mundo do vinho você tem uma safra nova no mundo inteiro. Vamos falar real, é impossível acompanhar tudo. Né? Então você vestir o papel de crítico e falar, cara, domino todos os assuntos, todos os lugares, sei que está acontecendo tudo no mundo do vinho, para aí sim ser um crítico, cara, é um fardo muito grande. O Marcel deu o exemplo das leis, porque o Marcel ele tem formação em direito e eu sou advogado. Você também faz essas ligações com experiências que você vivenciou para fazer os comentários do vinho e gastronomia? Eu acho que sim, porque senão acho que o mundo do vinho cairia só numa pura técnica, Percepção. né? E é onde a parte que o negócio fica chato. Né? Então, pô, acho que todo mundo que vai visitar uma vinícola, ok, você visitou uma vinícola super legal, você visita a segunda, pode ser uma região diferente, ainda legal, terceira região diferente, pode ser legal. Depois da 12ª, não sei o que, você fala, cara, a partir de tanque é tudo igual. O processo aqui começa a ficar tudo muito igual. Então, se você não olhar em sua volta, o que está acontecendo em sua volta, uma cultura, um elemento de arquitetura, uma gastronomia, cara, você cai só nessas nuances técnicas, você vai ter que mergulhar cada vez mais fundo. Né? Ok, é meu trabalho, saber as nuances também técnicas ao fundo, mas eu me preocupo em olhar o contexto geral. Né? Porque vale a pena você observar na Argentina em comparação com o Chile, em comparação com o Uruguai, em comparação com o sul do Brasil, ou a Mantiqueira, ou o nordeste do Brasil. Né?
tem um contexto, tem uma cultura local, tem um clima, tem toda, né, a atmosfera, o comportamento das pessoas, às vezes até os jeitos, né, das pessoas. Então, acho que não dá para dissociar. E, querendo ou não, é uma formação, né, um olhar humanístico, né, do tema. Né, tá tudo dentro de um contexto. E acho que o direito, né, embora tenha a parte técnica também, você tem essa parte de formação humana, né, que é olhar o contexto que aquilo lá se insere. A cultura, né? A cultura. Acho que o vinho também se insere bem nessa parte da cultura que está ao redor. Aliás, né, o vinho, a expressão do vinho é cultura. Só para explicar, né, como eu já mencionei, advogados aqui, eu e o Marcel formado em Direito, não sei se ele é advogado, corintianos, todos nós, mais uma vez, menos o nosso diretor da vez, do Léo, que eu não vou falar que time ele torce. O que interessa é que todos que estão nessa mesa... Ele tá rindo, ele tá feliz. Mas nós não vamos falar. Ele tá feliz. Somos Pensa aí quem corintianos. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcel. Assim, eu sei que aqui os vinhos, né, nós temos os vinhos até R$100. Eu sei que você gosta de encontrar bons vinhos com valor abaixo de R$100. Tá fácil ou tá difícil essa missão? Cara, acho que tá cada vez mais difícil, né? Vamos falar real. Tá cada vez mais difícil. Tem questão de inflação, tem questão de câmbio, tudo bem, tudo isso a gente sabe. Mas tem uma dificuldade cada vez maior. Ok, a gente tá falando de uma barreira de R$100, mas que podia ser 80 ou que podia ser 120. A própria questão tributária que né, encarece. É cada vez mais difícil, porém, a gente tem que saber jogar a gangorra, né? Então, a gente pegou dado lá do mercado, que o Brasil explodiu de consumo em 2020. Então, cara, teoricamente, o Brasil tem massa de negociação para poder comprar vinho hoje em dia, melhor do que tinha anteriormente. A gente tem um consumo que está em ascensão, enquanto o mundo inteiro tá diminuindo o consumo. Para mim, a fruta está no primeiro plano, bastante claro na proposta, tem uma estrutura também boa. Perfeito, o tanino que você disse, é isso mesmo, interessante. E para mim, a segunda resposta para mim viria o quanto a gente já bebeu dele. Que é um vinho que, apesar de ter essa estrutura tânica, ele é bem fácil de se beber. Não, tá quase eu diria que aqui já, é verdade. Engole aí. Eu acho a sua descrição perfeita. Vamos abrir o vinho aqui, enquanto o André vai falando. Não, abre aí, então depois eu falo. Abre e depois eu falo, deixa o pessoal ver. Das maluquices, papos bipolares. Peraí, voltando da maluquice do mundo do vinho, lembrei uma boa. O mesmo cara que falou que a gente devia construir uma estátua para o Murilo Regina, que fez a dupla poda, é um cara que tá no Chile fazendo vinho com levedura de saquê. Alguém já falou isso aqui pra gente. Já falaram, mas eu não sei. E não é maluquice aleatória, não, tá? Tipo, vinho é vinho mesmo. Você olha assim e fala, cara, o cara sabe o que ele tá fazendo. Eu não lembro quem foi que também. Eu acho que eu fiz a mesma pergunta, o que você viu de diferente, e eu acho que a foi resposta o foi Gabriel Raeli, ou se foi o... Não sei quem. Também não vou lembrar. O Arrebola, alguém comentou isso. E é vinho, então, cara, nem vou chutar. Tem muita coisa legal e maluca acontecendo assim. Nem vou chutar pra não errar. Cara, é um vinho francês... Saint-Emilion, um Grand Cru, é um Chateau Fonrazade, uva. Isso tá fora do guia, né? Isso tá acima de 300. Tá acima de 300. Então... É um Saint-Emilion. Então, depende. Opa, o gerente enlouqueceu, é isso? O gerente enlouqueceu. O vinho... Cabernet Merlot, salvo engano. Se você for no site, ele é abaixo de R$300, é 200 e poucos reais. Opa, sério? 200 e poucos reais. Acho que é 250, 249, 259. Você vai quebrar o pessoal do altruísta. Não vou, porque tá no site. Tá no site. Pode até não estar no site, mas tá no Conexão Tanino. Eu vou entrar aqui. Mas independentemente disso, a uva é uma Cabernet Sauvignon e Merlot. Tá, safra 2019 em Bordeaux, que é um ano... E tem um tempo ainda, ele aguenta bastante. Não foi infanticídio, dava para ter tomado agora, sim. E o que você falou casou muito com a expectativa aí da uva, enfim, dos taninos que você falou. Não sei se dá pra ver, tipo... O pessoal não vai ver. Ele tem não três dedos só da garrafa, né? É um vinho bem gastronômico, O Saint-Emilion, você já foi pra lá? Pra onde você não foi? Pra onde você não foi, cara? Cara, tem um monte de lugar que eu adoraria ir agora. Então falam. Toda a parte do Adriático, da Itália. China, já foi pra
Pro Japão, China, já foi né? pra... Fala, aonde? Adriático? Não, a parte do Adriático, da Itália, tenho curiosidade pra conhecer, que deve ser bem legal. Aí, patrocinadores, pessoal, Adriático. Japão você Ó. conhece? Japão, eu fui até curioso, né? Não é um lugar fácil de Aham. fazer turismo, Com assim. certeza. Pela língua, pelas estradas, tudo isso é difícil Mas de você dirigir. é Mas fui em descendente? algumas vinícolas urbanas, assim, e que é muito legal. Aquela coisa do Urbanas? conceito japonês. Você tá numa ilha, então tudo é compacto. Então, assim, era uma vinícola, que o andar de baixo era a vinícola de fato. O vinhedo é um vinhedo urbano, então era dentro de Osaka mesmo, da cidade de Osaka, segunda maior cidade do Japão. Um terreninho murado, que o cara plantava um pouco de moscado, não sei o quê, ele comprava uva um pouquinho de periferia de Osaka. Tudo assim, parcelinha muradinha, tipo um terreno murado. Terreno murado de 500 metros quadrados, tá? Tipo, o cara colhia as uvas, é uma garagem dentro da cidade, literalmente dentro da cidade, o cara abre a garagem, tem lá os tanquezinhos, não sei o quê. Em cima é um wine bar, tipo, tudo junto, assim, aquela coisa de Karaokê. Japão compacto, exatamente, faz O karaokê, né? O Exatamente, tradicional o karaokê. negócio de espetinho lá em cima. Era bem isso, então. O vinho, Roubata, curioso. né? Roubatinha. acredito eu que ele vendia o vinho que ele produzia, é isso? Ele tinha. Também. Ele tinha uma linha de vinhos, ele vendia outros vinhos e vinho dele também. Ele tinha um vinho que ele vendia em draft, Ah, legal. tradicional de gás, então era um muscat, uma coisa bem simples, mas Sim, draft. direto de máquina, assim, de draft. Que A vendia- Gabriela Monteleone está com um projeto É, no Que tem aqui na... restaurante dela na Barra Barra Funda, que ela também Super está legal. vendendo vinho Sim, no barril, né? De É isso. draft. e tem cidra também, que é bem legal. É. Nossa, cidra, a gente provou uma aqui com a Renata, da Delacroix, uma cidra da Delacroix, Uma delícia. que é uma sensacional. delícia. E você provou o vinho do japonês? Sim, provei tudo lá. E tava bom? Tá bom. Bem, além de lá, provei outros vinhos no Japão Então, também. especificamente esse que você disse, que você Sim. contou. No draft, depois ele tinha um Chenin Blanc também, que era bem decente. De Osaka E também. na viagem que você fez pra Xangai, você tomou vinho também? Foi pra... Também, aí foi numa... Enfim, era uma visita para uma feira, então era uma comitiva. A gente foi numa vinícola não das mais conhecidas da China, não. Obviamente, tudo fica lá dentro, mas tem algumas vinícolas que são já muito premiadas. É A gente foi numa mesmo? vinícola... Assim, tem uma são... Rapaz, isso eu não sei, pra mim é... E, cara, eu não sabia, não. são vinhos... Assim, para colocar cegas aqui e derrubar... É qualquer mesmo? Qualquer um. Caraca, tipo... Estilo Bordalês, Pô, você Chardonnay. pega fogo, né? A gente ficou com aquele negócio, made in China, né? Tal, cara, Cara, assim tem um Chardonnay que é do interior da China, assim, quase na Mongólia. É uma região que ela tá abaixo do nível do mar. Então, o Chardonnay de altitude menos alguma coisa, é de abaixo do nível do mar, mas é uma montanha. baixitude, né? Exatamente. Baixitude. Assim, então as coisas... E é um Chardonnay super correto. Syrah, provei um baita Syrah, cortes bordaleses, né? Tem muita coisa Caraca, legal. meu. E coisas, assim, que as cegas, você fala, meu, derruba. Eu vi- Quando eu voltei, tinha feito uma degustação para prazeres da mesa até. No Prazeres da Alguns Mesa? Deve Cara, ter. que Eu vi uma legal. reportagem já, um documentário falando dessa perspectiva do Made in China negativa, né? De fato, eles estavam copiando e o rótulo remetia a um chateau francês. E também já havia essa perspectiva de que são vinhos que estão crescendo muito, vão ganhar mercado por conta da qualidade. Ou seja, mais do mesmo certeza. o que acontece em todos os lugares, né? Os países europeus também produzem alguns vinhos que são de uma qualidade mais baixa e produzem... Não, e a informação Os chega, né? grandes Tem um outro seriado que mostra aquele chinês lá que, enfim, enganou todo mundo. Como é que chama? Como Não é que chama? chinês, não. Ele Não é era... chinês? O Kurdiman, ele é filipino, na Exatamente. verdade, mas que ele é fez. verdade, não é chinês, não, é verdade, Que verdade. aí ele fez o golpe, né? Foi na Nossa. Califórnia. Foi na Califórnia, Exatamente, O exatamente. nome dele era Reddy Hood. Kurdiman, Isso. Mas, só fechar o capítulo de China, tipo, tem várias coisas que são impressionantes, assim, do perfil dos vinhos, e aí você começa a descobrir, conversando lá, que, cara, né, hoje em dia é muito profissional. Os caras contrataram, né, tem um master of wine chinês, tudo isso, falou, cara, o cara foi lá, pesquisou Bordeaux, pegou todas as formas de produção, foi pra lá, levou o consultor pra implantar vinhedo. Bem, tipo, Lafite tá lá hoje em dia, enfim, tem grandes empresas do mundo que estão lá. Shandong, eu trouxe um Shandong chinês. E o terroir, Ah. como é que faz? Cara, é a China, você tem todos os tipos de Cara, terroir. é muito grande a É China. um país né, muito cara? grande. Então eu falei, você tem o Chardonnay abaixo do nível do mar, que é uma montanha calcária. Uhum. Você tem, mais perto
Onde estava de Shanghai, que é mais argiloso, tudo isso, mais perto da costa, mais umidade, estilo bordalês. É um país gigante. Então, cara, de condições assim de terror, você tem mais distinto. E, novamente, é tudo pesquisado. Né? Tem uma sub-região lá costeira, cara, o governo chinês constituiu uma região para se produzir vinho. E quando se fala constituiu uma região, não havia quase nada, construíram pistas duplas de ida e volta, colocaram uma usina termoelétrica, fixaram uma população local, deram incentivo para comprar muda. A cada vinho premiado que sai de lá, eles ganham incentivo de 40 a 50 mil dólares. Criou-se um núcleo para a produção, porque foi baseado em pesquisa. Falou, olha, aqui tem um terroir bom para se colocar uma produção de vitivinícola. Caramba! Muito legal. Pra gente ir encerrando, Marcelo, Não, que a gente já tá... Nosso tempo Ele tá já na tá... China, cara. Peraí, qual foi o outro fuso lugar horário? mais inusitado que você já foi além da China? Para aí, vamos lá. Hein, Léo? Deixa rolar, né? Não. Fala aí. Cara, Que esse da China agora ficou alucinante, meu. tem... Fala um outro lugar diferentaço que você foi, cara. Que pode ser um país comum, mas que, pô, aquele lugar... Não, tem lá tem vinho no vários lugares. Etna, né? Que, pô, querendo ou não, tudo bem que é na Sicília, na Itália, mas fala um outro lugar diferente que você foi assim, Cara, cara. de lugar, eu falei, na Sicília tem uma outra ilhota que chama Pantelleria, que é incrível, que eles falam, é mais conhecido por um vinho que chama Passito de Pantelleria, que é um vinho doce, mas que é basicamente uma variedade de uva, só que é Moscatel, e que faz um vinho inacreditável numa ilha que é literalmente vulcânica, né? Então, você não tem praia, só aquela coisa de pedra por todos os lados. Mas assim, é um astral de uma ilha de calma, de Pacífico, e uma variedade só, e que dá um vinho de uma complexidade, fala, cara, não acredito que isso aqui é só Moscatel. Tá. É o vinho de sobremesa. Eu vou fazer... Oh, perdão. Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta, então, que não é a pergunta final. Boa. Ei, Léo, tem mais 3 horas aqui de podcast, pô. Gastronomia, o que você gosta? Vou já partindo para um clichê. Você curte comida japonesa? Gosto, acho que são coisas que andam juntas, né? Então, cara, acho que é explorar um pouco da identidade local, né? Pô, se eu tô na Itália, se eu tô na África do Sul, eu quero saber, cara, o que é o local. Qual a identidade local de São Paulo, capital? A cidade que a quantidade de restaurante japonês ultrapassou a quantidade de pizzarias. É a diversidade. Não Boa tem como resposta. negar, que é Excelente. Cara, então, comida, né, árabe, libanesa. Excelente, perfeito. E que sair na esquina, você tem um restaurante japonês, e que talvez se a gente andar mais 3 quadras, pode ter o vietnamita e... Total. Que tem, todo com alguma autenticidade por trás. Perfeito. Isso é muito legal, e acho que talvez a característica de metrópoles do mundo, né? Você vai para Londres, assim, você vai para Nova York, assim, e, obviamente, né, você tem tudo de tudo para todos os bolsos, mas você tem coisas muito autênticas também, de todos os lados. Isso é muito Quando legal. você vai no restaurante japonês, qual o vinho que você pede? Aliás, aproveitando, tem alguma culinária que não harmoniza com vinho? Aproveitando essa, mas assim, vamos partir dessa. Quando você vai, quero muito ouvir essa resposta também. Quando você vai num restaurante japonês, qual vinho você leva? Boa pergunta. Primeiro, eu não vou muito em restaurante japonês. Sério? Não! adoro Vamos cortar os japonês. estereótipos. Não, eu falei que a pergunta era clichê, né? Sim, cara. Mas eu adoro comida japonesa, por exemplo. Porque, putz, né, aí eu vou fazer um mérito, cara. Meus avós cozinhavam muito bem, né? Então, cara, quando eu ia já comer entendi. comida japonesa, eu comia em casa. O Karim Mussi você falou isso vai- aqui da comida libanesa. Falou, pô, eu comi em casa, né? Então, eu falo, cara, pô, se soubesse, aqui, vamos lá. Pô. Aí você foi acostumado com uma comida caseira, que é diferente da comida de restaurante também. Então, às vezes, quando eu vou em restaurante japonês, eu quero comer os pratos quentes. Então, mas assim, Perfeito. então vou refazer a pergunta. Caso você, né, vá ao restaurante japonês, qual vinho você toma? Cara, eu iria com bastante coisa. Desde, putz, Ajuda caminhos quem tá fáceis, assistindo Sauvignon aí. Blanc. Uhum. Caminhos exóticos, Jerez, espumantes, acho que funciona bem, cuidado, né, que espumante tem o gás, então, né, o efeito cerveja também, de deixar estufado um pouco, então eu não costumo abusar muito de espumantes com comida, mas vinhos brancos, que eu falei, aí pensar na geografia mundial de regiões frias, para mim é o caminho, Riesling, Sauvignon Blanc de lugares mais frios, até Chardonnay, se for um Chardonnay de zonas mais frias, funciona super bem. Jerez, uma indicação interessante.
Riesling também é uma indicação mais óbvia, mas o Jerez é uma indicação bem interessante. Continuando com o peixe. Você é pescador. Eu pesco. Você vê que eu sou tão mau pescador que nem muita história consigo contar, né? Não, a pergunta era contar uma história de pescador do mundo do vinho. Então já vai pensando se tem alguma história de pescador do mundo do vinho. Adorei, faz essa pergunta. A ideia é, tem alguma história de pescador do mundo do vinho? Ou qual é a Ou sua qual é a história sua- de pescador do mundo do vinho? Putz, boa pergunta. Você deve ter história pra caramba, cara. Tem uma que eu falei, a memória flash já País foi embora, e não sei cara. o que. Então vai pensando. Então, enquanto você vai pensando, você responde uma outra aí. De vinho não, mas de gastronomia, vai. Boa, Então, boa, pode ser? fala uma. Dessa... Bom, Mas assim, você vai dizer pra gente qual que é a história de pescador do mundo da gastronomia. Ou que eu vivi. Que é sua, que eu tá, vivi. tá. Que é minha. Aham. Aí vocês analisam se é de pescador ou se é verídica. Pra mim já é de pescador, né? Mas vamos lá. Nessa viagem pro Japão. Enfim, essa coisa, né? Deslumbramento de ingrediente de produto. Eu falo, cara, fui no restaurante, eu provei um arroz que vinha com uma sementinha, um negócio crocante por cima, e que não era gergelim, parecia gergelim. Eu falei, nossa, tipo, ele explode na boca, né? Faz um croque e tem um puta de um aroma legal. Meu, o que é isso, né? Pô, que louco, não sei o quê. Aí foi, minha tia morava lá no Japão, não sei o quê. Falou, pô, o que é isso aqui, né? Isso aqui chama não sei o quê. Putz, tá bom, né? Vou procurar no mercado isso aqui, eu tenho que levar. Ou sim. Essa sementinha, pô, muito da hora. Aí vou lá, ando, tipo, várias cidades, pô, não encontro. Aí cheguei numa hora e falei, aqui é a loja só de tempero, você vai encontrar, pode entrar lá, pergunta. Aí encontrei lá. Falei, já vou levar uns 4 pacotinhos, não sei o quê, bora. E aí foi, né? Aí eu saí do Japão, pô, tinha uma escala na Inglaterra, aí depois eu ainda fui fazer, né, de Inglaterra, fui passar uma semana na Dinamarca. Tá longe, né? Já aproveita e já vai Dinamarca, estudar. você viu, né? Vinho na Aí, Dinamarca. enfim, fui pra Dinamarca, depois voltei pro Brasil, cheguei no Brasil. Aí, putz, aí quando eu cheguei aqui, não sei o que, eu falei, nossa, que produto legal, não sei o que, uma amiga veio falar no Instagram, assim, Marcelo, isso daí é semente de cânhamo. Cânhamo é maconha? Aí sabe quando você volta aquele flash da sua memória? Embarcando no aeroporto de Tóquio, entrando no aeroporto de Heathrow, indo pra Dinamarca voltando pra Heathrow chegando em Guarulhos. Você fala, mano, sério que eu voltei com 4 pacotinhos de mexicano? Aí falou, não, calma, isso daqui é um cânhamo sem THC, não sei o que, fica tranquilo, que é só produto gastronômico, não sei o que. Não tem nada de legal nisso daqui. Eu falei, ok, não tem nada de legal. Mas enfim, deu essa adrenalina de passar esse flash na memória. Eu falei, cara, pronto, traficante internacional. Pronto. Isso é uma história de pescador. Isso é Literalmente pescador. é uma história de pescador. Aí. E vinho combina com pesca? Putz, super. Quer dizer, não no barco, né? Então, isso que é uma coisa complicada, né? Então, a gente gosta de pescar e gosta de mar aberto, às vezes chacoalha pra Mar caramba. aberto, não é? Mas rio- mais gosto de mar aberto, que é... Caraca, mar aberto. Então, às vezes chacoalha bastante. Então, não vou falar que é o lugar mais adequado para se beber ou se comer. E qual que é o vinho que o Marcel leva pra pescar? Cara, pro pós, acho que qualquer vinho branco funciona super bem. Aliás, vinho branco, até Estados Unidos, tipo, passou o consumo de vinho tinto. O no último vinho ano. branco nos Estados Unidos? Que interessante. Então, né? isso é uma das coisas que eu aponto. Falar. Que Porque isso ele é muito legal. mais fácil de beber, né? Então, aquela coisa da acidez, você fica salivante, tudo isso. Sabe que eu acho que assim, eu não sei se é uma visão minha, eu acho que o brasileiro, você que está mais envolvido com o mercado, ele tem não é preconceito, mas assim, ele tem um lance do vinho tem que ser tinto. Vou tomar vinho tinto. E poucos falam assim, não vou pro vinho branco. Não, vinho branco, o Brasil é só espumante. Essa visão tá correta, não? Não, acho que é válido. Que eu falei, quando eu comecei a beber vinho, tinha esse preconceito. Pô, não, vinho branco dá dor de cabeça. Tem esse preconceito. É que você bebia muito, né? Então... E beber bebidas duvidosas também, vamos falar claro. Sim, sem dúvida. Mas acho que tem esse preconceito e, cara, é natural. A gente tem que reconhecer o problema e falar, cara, e a pessoa que tá do lado, acho que tá aí, é essa chave de saber oferecer. Falar, cara, não, prova isso daqui. Né? Cara, não precisa gastar uma fortuna, mas prova isso daqui. Você pode bebe a garrafa em 2 pessoas e fala se vai dar dor de cabeça ou não. Então acho que a gente vai eliminando um pouco desses preconceitos. Hoje em dia dá pra gente falar, cara, se for numa gôndola, pode ser vinho brasileiro, pode ser vinho estrangeiro, né? Desses vinhos de marcas mais conhecidas, cara, não vai te dar dor de cabeça. Numa quantidade moderada, obviamente. Eu tenho uma última pergunta aqui, aí você pode fazer as outras 18 que estão faltando.
Você é jornalista? Não, na formação em direito. Não, mas é jornalista Atua assim no... como, assim? Jornalista. Entendeu? Você é jornalista. Que pergunta que nós não fizemos que você gostaria de responder? E não precisa nem fazer a pergunta, só responde. Eu vou fazer o revés, então, na verdade. Que pergunta que eu gostaria de fazer pra vocês. Ah, o jogo virou, amigos. Era essa a pergunta que você queria fazer? Não. Ele fez Tipo, ferrou isso. Ela é engenharia reversa. Ferrou, mas... Porra. Vamos lá. Então faz. Mas nós não vamos responder porque nós não somos entrevistados. Não, a gente, Vamos lá. cara, a gente fala. Brincadeira. Muito Olha, obrigado olha pela só. participação Manda aqui. bem. Eu vi vocês Peroba nele. Que é isso? Nós somos do Conexão Tanino. Peroba Saúde! neles. Vamos... Quem é o Conexão Tanino? Como vocês se conheceram? Eu vi vários vídeos, isso aqui, vocês entrevistaram pessoas super legais, essas pessoas falaram que vocês são super legais. Eu falei, pô, acompanhei o André, acompanhei o Ronaldo. Mas e aí? Onde o vinho entrou em vocês? Boa pergunta. A primeira coisa é você a gente já tinha batido esse papo. E agora eu posso comer um pouquinho? A gente tinha batido esse papo no bastidor Entendi, e a gente já tinha falado um pouquinho do podcast, né? E eu vou falar para você, tentando... Eu vou ver se ele vai falar a verdade, eu desminto aqui. Tá? Responder parcialmente, né? A gente está ganhando muito com esse podcast aqui. E a gente ganha com uma proposta que é o nosso bordão de abertura, que é... Eu não sei se ele tá chavecando pra gente ganhar o Guia dos Vinhos, mas vamos ver se ele dá pra gente o Guia dos Vinhos aqui. Ó. Até porque o meu, eu comprei. Quem não comprei. comprou foi você. Eu não comprei o meu ainda. tá autografado aqui, ó. Mas eu já tô lá com o meu usuário do Amazon pra comprar. E o que é sensacional aqui nesse podcast, de fato, são as conexões que a gente conseguiu fazer com as pessoas que a gente está conhecendo, como você. A gente não teria a oportunidade de bater esse bate-papo com você. Foi um bate-papo, assim, que quanto mais a gente conversa, mais vem coisa para a gente querer saber mais, né? O André não me deixa terminar um programa que a gente está tentando cada vez ser mais curto. Ele está batendo já nas 2 horas. Isso porque tem um monte de pergunta aqui que nós não fizemos para ele, um monte de pergunta que nós não fizemos. Mas, assim, a nossa amizade é por conta dos nossos filhos. Nossos filhos estudavam na mesma escola. E nessa mesma escola, como a gente já comentou aqui, a gente acabou criando uma confraria que já tem 7 anos. Essa confraria ela se reúne mensalmente e, enfim, e ela formou laços de amizades. O programa, o podcast, o nome original dele era lá do B do Vinho. E aí um outro japonês, que é um grande amigo nosso, veio fazer um podcast teste conosco. E ele falava tanto da conexão que o vinho gera, e tudo que ele respondia, ele falava assim, está vendo? A conexão, que a gente mudou o nome por conta dele. Conexão Tanino. E, na verdade, a gente está descobrindo que, assim, a gente tem uma conexão que foi formada na confraria. A confraria começou com 12 amigos, 11 deles eram da escolinha dos nossos pais filhos. E alunos dos filhos. Hoje nós somos em 70 e, assim, com laços de amizade consideráveis, né? E esses laços de amizades, eles são solidificados, acredito eu, nas nossas reuniões mensais. Menti demais. A gente... Somos muito pescador? Não, somos todos pescadores. Assim, um detalhe interessante, ele é advogado, trabalha com isso, vive disso. Eu sou do mercado corporativo, eu sou engenheiro, trabalhei em tecnologia, trabalhei em empresas do mundo financeiro, sou consultor, enófilo, amo vinho. O vinho trouxe várias conexões com o mundo do vinho, com o mundo do não vinho, sempre com um vinho, enfim. E é isso, a conexão do Tanino faz a gente cada vez mais feliz e faz conhecer pessoas extremamente interessantes do mundo do vinho e também do mundo que não é do vinho, mas que tem alguma conexão com o vinho. Trouxemos aqui empresários de mundo tecnologia, músicos, profissionais do mundo do vinho, e vamos trazer ainda várias outras pessoas que têm de alguma forma conexão com o vinho. Porque o que nos interessa é a história que as pessoas têm para contar. Marcel, eu queria agradecer demais a sua presença. O bate-papo foi sensacional.
parabéns mais uma vez. Esse guia dos Parabéns vinhos aqui, pra- ó, é genial. É Parabéns genial. pros 4 aqui, ó. Suzana Barelli, Marcel. É Milwa ou Miva? Milwa. Milwa, mas acertei, hein? Milwa, Beto Gerosa e Ricardo César. Parabéns, viu? Valeu, obrigado. pessoal. Comprem. Obrigado, Marcel. Foi um prazer conversar com você. Prazer. Sucesso ainda maior para vocês. E bem, conexões que ficam. É Conexões isso aí. que ficam. Saúde. 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 Léo. Muito bom, muito bom. Essa